Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 532. Hoje nós vamos falar sobre testes de personalidade. Fazendo uma visita, ao material que já foi produzido, ontem nós fizemos o vídeo de número 50 e lá atrás, um dos primeiros vídeos, nós falamos sobre os diversos perfis de comportamento, certo? Então a gente apresentou aqui, por exemplo, o perfil comunicador, planejador, analista, e executor. Então a nossa intenção agora é fazer uma releitura desses perfis, certo? E a partir dessa releitura, a gente vai apresentar quais são as profissões que mais se encaixam, ou as atividades profissionais que mais se encaixam dentro de cada perfil. E a partir disso trazer possibilidades de como remodelar essas atividades para o mundo digital. Por que mundo digital? Porque hoje, com a pandemia, cada vez mais as empresas físicas estão migrando para o ambiente digital, porque percebeu-se que as pessoas estão comprando mais, estão tendo mais confiança em comprar através da internet. Tanto produtos físicos como os produtos, como os infoprodutos, informação pelo meio digital. Então isso tem trazido diversos benefícios, tanto para, vamos dizer assim, compartilhar mais o conhecimento mais rápido, certo? Então é bom para quem produz conhecimento e bom para quem consome, que você não tem que se deslocar fisicamente a um determinado local e em casa chega a sua mercadoria, certo? Mas antes de falar dessas profissões e como trazer isso para o ambiente virtual, a gente precisa entender qual perfil desse a gente está, certo? Se a gente é executor, se a gente é planejador, para identificar qual a profissão e aí depois fazer essa migração, certo? Então, hoje eu vou falar sobre os possíveis testes de personalidade que existem, certo? De forma gratuita, para que você possa fazer esses testes e se identificar, que tipo de comportamento, que perfil de comportamento você tem. E aí, pronto, descobrindo que você é um comunicador, por exemplo, eu vou trazer para vocês quais são as profissões que se encaixam, ou as atividades profissionais que mais se encaixam com o comunicador, e aí a gente vai transformar cada atividade profissional dessa para o ambiente virtual, para que de fato você veja como desenvolver uma renda extra e veja como melhorar, os teus ganhos mensais, ou quem sabe, transformar isso na tua renda principal. Mas vamos aos testes. Então eu vou trazer aqui para vocês 4 testes que estão disponíveis de forma gratuita na internet para você fazer essa análise. Então o primeiro teste é o MBTI, certo? Seria, traduzindo, Myers-Briggs, que são os autores, desse teste. Tip Indicator. Então, Myers-Briggs Tips Indicator. Seriam indicadores de tipos de personalidade ou de comportamento, tá? Então, basicamente, nesse teste ele vai trazer as tuas principais características e preferências. Então, por exemplo, ele vai te dizer se você é mais introspectivo, se você é mais extrovertido, se você se comunica bem, se não, se você é mais analista, é onde ele vai dizer como é que é as tuas características, tá? E as tuas preferências. Então, o que é que tu gosta de fazer que porventura está conectado com as tuas características. O segundo teste seria o teste de Eneagrama. Ele vai trazer 9 tipos de personalidade, certo? O quarto teste seria o 16 Personalities, certo? Que ele vai te encaixar em 4 grandes categorias, que seria os analistas, os diplomatas, os sentinelas e os exploradores. Então, cada categoria desse, ele apresenta mais 4 subdivisões, totalizando essas 16 personalidades ou temperamentos, posso dizer assim.
né? Não são sinônimos, mas muitas vezes o teste ele não consegue identificar exatamente a personalidade, mas temperamentos que levam ao tipo da personalidade, certo? E por fim o teste do Big Five, certo? Como o próprio nome já diz, ele apresenta 5 grandes categorias, certo? Big de grande e Five de 5, né? Então, ele apresenta a sigla Ocean, como se fosse oceano em inglês. Mas, na verdade, cada item desse, cada letra dessa, a representação de uma dessas 5 categorias. Então, por exemplo, o O de Ocean está ligado a openness, que seria abertura. Então, seria sua capacidade de aceitar novos desafios, de aprender coisas novas, né? de experimentar coisas novas. O C seria conscience, seria a questão da sua responsabilidade, de entregar as atividades no prazo. Né? Lembra que a gente falou nos vídeos anteriores de pontualidade, né? Então, vai analisar essa sua característica, certo? O E seria de extroversion, certo? Seria se você é extrovertido ou introvertido, certo? Amability, que seria a sua tradução literal, amabilidade ou a sua capacidade de ser mais amável, né, com as pessoas. E neuroticismo, que seria a sua tendência de ter comportamentos mais negativos, ou neuróticos, como o próprio nome já diz, né? Se você está propenso à raiva, se você está propenso a depressão, se você está propenso à ansiedade, seriam comportamentos negativos, vamos dizer assim. Então, através de uma sequência de perguntas, que normalmente está ligada, por exemplo, a perguntas, né, em situação de emprego, né, que seriam mais aplicados a adultos mesmo. Então, não é interessante aplicar com crianças, mas é possível, tá? Fazendo adaptações. Então você consegue chegar a uma característica. Então, por exemplo, o resultado lá vai aparecer em cada letra, né, um númerozinho em cima que diz que da maior parte das respostas que você deu, você tem uma tendência maior a ser um desses 5 características, mas ele apresenta que você pode apresentar outras possibilidades. Por exemplo, pode apresentar lá em cima do O 4, em cima do C 2, em cima do E 1, certo? Então você tem uma tendência a ser maior, tem uma característica maior a todos os comportamentos ligados à abertura para novas experiências, por exemplo. Certo? Então ele vai lhe trazer, né, esse seu perfil, sua característica que você acaba se encaixando numa determinada categoria, certo? Então o próprio teste, quando você aplica de forma gratuita, ele lhe dá vamos dizer, um parecer no final, dizendo, ó, você tem essa característica, você tem esse perfil, você normalmente se comporta assim nessas situações e tal. Então a partir disso, né, a gente já começa a enxergar quais seriam os seus talentos e as atividades profissionais que você tem mais probabilidade de ser bem sucedido. Certo, gente? Eu desafio vocês a realizarem esses testes, certo? Procurem aí na internet o Big Five, ou MBTI, ou 16 Personalities, né? Para que você faça esse teste e se encaixe nas características, para a partir daí professor, eu percebi que eu sou mais analista. Então, quando a gente chegar lá no vídeo de analista, você vai perceber quais são as atividades, né, que você tem mais probabilidade de ser bem sucedido, e eu vou te ensinar como converter isso para o mundo digital. Ok, gente? Tenha um bom dia, bom trabalho e até amanhã em mais um 5h32.